Você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra ela lá, livro de Romanos, capítulo de número 1. Esses dias o Espírito Santo tem me falado sobre a minha pessoa e falado, lembrando Reinhard Bonnke. Eu disse, ok, então vou começar a ouvir Reinhard Bonnke. E eu vi algumas mensagens dele, estou repetindo algumas mensagens. Reinhard Bonnke, para quem não conhece, foi evangelista que reuniu, acho que o maior número de pessoas numa só reunião, mais de 1,5 milhão de pessoas. Imagine isso. Ele tinha uma tenda para 30, 40 mil pessoas. E ele estava numa cruzada na África do Sul. E era a maior tenda que já te construíram. E veio um redemoinho, pegou aquela tenda e rasgou ela em pedaços. E os pedaços saíram voando para tudo que é lado. E o Bonnke, o jeitão dele, né? Ele, em vez de ficar abatido, desanimado, perdi milhares e milhares de dólares aqui que eu investi. Ele pregou assim mesmo naquela semana, sem tendas. E as pessoas vinham de longe trazendo os pedaços das tendas. Eu me toquei nisso aqui e fui curado. E o crescimento foi tão grande e ele entendeu da parte de Deus que ele não podia mais construir estádios, ou não teria mais estádios, não teria mais tendas que ele pudesse construir ou alugar para reunir as multidões que Deus estava dando para ele. E aí ele disse, eu preciso torre de som. Imagine, se procurar aí na internet, aquela multidão dizendo, aleluia, assim uma multidão glorificando a Deus. Ele tinha lá umas 30 mil pessoas só na equipe de serviço, assim, para ajudar a cuidar das pessoas. Ele faleceu com 79 anos. E registrado, ele tinha 79 milhões de pessoas que se converteram no ministério dele. Uau! Impressionante, né? Que Deus pode fazer quando um jovem diz assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E ele foi revestido com fé, e ele decidiu a crer, e eu gosto de ouvir ele, porque é um homem que fala com fé, com segurança, com entendimento, com um desafio. Ele não fica ali pedindo desculpa pelo que fala, ele fala e fala mesmo a palavra de Deus, que é a verdade. E aí ele estava na Austrália, estava ouvindo ele, estava ministrando na Austrália, num estádio muito grande. Ele estava falando sobre o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus. E aí ele citou um exemplo dizendo assim que ele tinha sido convidado para participar de um talk show em rede nacional, ao vivo. E ele tem algumas tiradas assim que o Espírito Santo dava para ele que desmonta qualquer um. Aí ele foi convidado para debater sobre a fé. E o tema de hoje é o florescer da fé. E eu espero que você desperte no seu coração, quer dizer, o Espírito Santo desperte no seu coração a fé que vem da parte de Deus. E bom que ele chegou lá e descobriu que o cara com quem ele ia falar era um ateu. E aí eles sentaram lá e aí o ateu já começou na conversa. Bom, que você prega sobre o poder do sangue do Cordeiro. Isso, eu prego sobre isso. E aí ele disse assim, o ateu, eu não creio no poder do sangue do Cordeiro. Porque já está 2000 anos aí sobre a face da terra e não está fazendo diferença. E ele disse assim, Mister, o mundo está cheio de sabonete. E o sabonete, ele só vai operar na sua vida se você pegar o sabonete e aplicar ele na sua vida. Se o sabonete está lá a 50 centímetros da sua mão, do seu corpo, ele não vai ter efeito sobre você. Não adianta você trabalhar numa fábrica de sabonete, porque o sabonete não vai te limpar. E desconcertou o ateu. Ele disse,
O sangue do Cordeiro, ele só opera quando você aplica ele na sua vida. E aplica ele pela fé. E quando você recebe, esse sangue purifica, liberta, cura. Esse sangue transforma a nossa vida. E a conversa continuou. E o bom que disse que depois, quando ele estava indo para o carro dele, depois do debate, uma pessoa bateu nas costas dele, bonque. Ele virou, era o ateu dele. O ateu dizendo assim, bonque, eu preciso do sangue do Cordeiro na minha vida. A palavra de Deus, ela é assim, e Deus tem dado para você e para mim uma graça da fé. A fé é um dom de Deus, que você recebe da parte de Deus. Jesus é o autor da fé. Ele é o autor porque ele transmite para você a palavra dele, e quando você ouve a palavra dele, essa palavra tem o poder de despertar a fé no seu coração. Então a fé, ela vem quando você ouve. E quando você aceita o que está ouvindo. Mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de filhos de Deus. Você só é feito filho de Deus, Deus age, você só nasce de Deus quando você recebe a palavra de Deus. E pega aquela palavra que a gente um tempo usava aqui, que é uma palavra hebraica, grega, é lambano, é tomar para si. Isso é meu! E aqui em Romanos 1, Paulo fala sobre a fé. Eu queria ler os versículos 16 e 17 e me ater ao final do 17, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela como? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Diga assim comigo, o justo viverá por fé. Diga assim, eu vivo pela fé. A fé, ela é suprarracional. É uma convicção do coração e que convence a nossa razão. Mas não é uma convicção aqui, é uma convicção aqui no coração. E a palavra de Deus, quando ela vem e você ouve com o seu coração e você a recebe, essa palavra tem o poder de transformação do que ela foi enviada para fazer. Deus é fiel e justo em tudo que Ele fala. E quando Ele fala, a palavra dEle é a palavra que tem poder na minha vida. E a minha fé está apoiada não em mim, está apoiada na palavra de Deus. Enquanto eu apoio a minha fé nas minhas experiências, a minha fé na minha razão, a minha fé nos meus sentimentos, eu não vou romper naquilo que a palavra de Deus diz, que o justo vive pela fé. E a fé, ela tem algo assim que ela é incômoda, porque ela nos tira do nosso comodismo. As pessoas dizem da zona de conforto, mas não é o correto. Não é o correto assim. Todo mundo gosta de estar confortável, né? E eu tenho orado a Deus, eu queria que a gente colocasse umas cadeiras confortáveis aqui, né? Uma almofadinha assim, né? Principalmente no inverno, quando fica um pouquinho mais quente, né? Para sentar. A gente gosta de conforto e está tudo certo com conforto. O problema é o comodismo, se acomodar. E há uma mentalidade, quando nós pensamos nas coisas da vida, que a mentalidade ela vai no sentido assim, vamos chamar assim a síndrome da aposentadoria. Eu não vejo a hora de me aposentar e não fazer mais nada. É a síndrome do nosso cérebro. O nosso cérebro sempre quer economizar energia e sempre busca o caminho mais fácil. Sabe por que a gente não exercita, que a gente não faz a nossa caminhada, que a gente não cuida mais da saúde? Porque o cérebro ele quer se acomodar. Vamos caminhar. Não faça isso.
é muito difícil. É mais fácil não caminhar, é mais fácil não se exercitar, é mais cômodo você ficar de boa. Que nem o outro irmão, ele disse assim, aquele sofazão lá que te abraça, diz, não vai caminhar, não, fica aqui que está gostoso. A síndrome de, eu não vejo a hora de não fazer nada. E a fé não é assim. A fé, ela tem sempre essa característica de lhe desafiar a algo novo. De não te deixar ali, agora eu já sei tudo da Bíblia. O quê? Você já sabe tudo? Sabe nada. E aí começa a abrir a Bíblia, ela começa a se abrir. Quando você acessa ela por fé. E quando se diz, eu já conheço esse texto aqui, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. E os 5 maiores temas estão nesse, Deus amou todo o mundo. Deus amou. Deus! Ele é muito rico. E a gente, não, eu já conheço. Nem presta atenção mais quando ele é falado. A fé, quando você pega esse texto, já lhe deixa serelepe. Opa! Há algo especial aqui. E eu queria caminhar contigo, para não me delongar muito, eu queria caminhar contigo com o pai da fé. Os da fé são filhos de Abraão. Abraão, ele modelou a fé. Deus colocou ele como o pai da fé. Isso, o pai da fé, significa aquele que gerou os processos para que você entenda o processo da fé, como ela funciona. Os processos, eles são muito simples, porém eles são difíceis no primeiro momento. Mas quando você vai exercitando, o difícil fica simples. O fácil todo mundo faz. O difícil, o nosso cérebro diz, não, é muito difícil. Mas quando você crê, e você começa a exercitar, fica simples. E a mentalidade de Deus, a revelação das Escrituras é tão simples, que a sua simplicidade nos confunde. E às vezes nós queremos explicar o simples e aí complicamos as coisas. E a fé, ela é muito simples. Como ela é gerada? Ela é gerada por intermédio de uma palavra que procede da boca de Deus. E onde foi que Abraão teve a sua palavra que ele recebeu da boca de Deus? Quer folhear comigo a sua Bíblia? Vai comigo lá para Gênesis. Capítulo de número 12. Você tem capítulo 1, capítulo 2, a criação. Capítulo 3, você tem a traição do ser humano, da confiança de Deus. Como muitas vezes até acontece conosco, Deus nos confia e a gente trai a confiança. O ser humano tem essa tendência de trair e não de ser fiel. Se não tem a graça de Deus na nossa vida, nossa conduta é de trairagem mesmo. Mas quando você tem a graça de Deus e você recebe ela, você se torna fiel. E Deus tinha dado a Adão e Eva 4 cláusulas de um contrato de arrendamento da terra. Disse, eu vou entregar a terra para vocês, vão fazer um contrato aqui, e vocês vão frutificar nessa terra, vocês vão multiplicar nessa terra, vocês vão encher a terra, e vocês vão sujeitar a terra. Deu as 4 cláusulas. Você já conhece isso, mas eu repito até para minha própria diversão aqui e para que você entenda algumas dinâmicas das Escrituras. E aí houve a traição e esse contrato foi entregue pelo ser humano para o diabo. E o diabo, a partir de então, ele se tornou o príncipe desse mundo.
E ele se tornou regente. O regente era o ser humano, e ele entregou a regência, o domínio, porque era o propósito de Deus para a sua e para a minha vida, para exercer domínio. O ser humano entregou de bandeja por causa de um desejo de ter alguma coisa diferente daquilo que Deus estava falando. E eles não creram na palavra que Deus tinha dado para eles, e eles traíram a confiança da palavra de Deus na vida deles. E aí o diabo entra em ação. Primeira coisa que era para fazer era frutificar. Primeira coisa que aconteceu com Caim e Abel. Morte entrou. Em vez de frutificar, começou a matar. A segunda coisa que aconteceu, vou pegar uma colinha aqui. Capítulo 4, você tem a Caim e Abel. Aí Deus disse para multiplicar segundo a sua espécie. Não é isso? É o que aconteceu. É chamado aqui chamado filhos de Deus, que são espíritos malignos que vinham coabitar com as mulheres e geraram um tipo de mistura. O que acontece hoje também com a manipulação genética que o ser humano está querendo fazer, gerando em laboratório e assim por diante, mexer na genética. O que aconteceu aqui, Deus diz, é segundo a sua espécie. Você não mistura as espécies, você não mistura as genéticas. E quando há uma manipulação na genética, você começa a ultrapassar esse ponto que Deus diz que era multiplicação é segundo a espécie. Aí você chega no capítulo 8, a terra estava tão confusa, e só tinha um casal, uma família que tinha a sua genética clara, que era a família de Noé. E Deus então decidiu recomeçar o processo, e separou Noé. Veio o dilúvio, destruiu tudo, toda aquela situação que tinha sido construída pelo ser humano não tinha como arrumar, tinha que ser destruído. E aí Deus abençoa Noé, e Noé recomeça aquilo que Deus tinha planejado desde o início. E aí você chega no capítulo 10, no capítulo 11, você encontra a Torre de Babel. Deus disse o quê? Encher a terra. O ser humano disse, não, nós não vamos fazer, não vamos encher. Vamos nos reunir tudo e construir uma torre aqui. Essa torre, não sei se é para ter o tamanho dela. Sei que nenhum prédio hoje em dia chegou à altura que eles se propuseram a fazer aqui e começaram a construir. E Deus viu, disse, vai dar ruim, porque o ser humano, quando ele se une, e ele tem a mesma linguagem, não há restrição para tudo que ele tenta fazer. Por isso que às vezes a nossa grande batalha não é com espíritos malignos, mas é com o espírito das pessoas se unindo a espíritos malignos, e as pessoas debaixo dessa postura se unindo a outras pessoas, o espírito das pessoas, elas se unem e não há restrição, e aí Deus precisa intervir de uma forma abrupta sobre a situação, e Deus aqui trouxe então a confusão da conversa, da comunicação, o que restaura em Atos 2, quando Ele nos dá a linguagem do Espírito. Mas chega então, o diabo quebrou as 3 cláusulas primeiras. Quebrando 3 cláusulas, ele já tinha quebrado mais do que a metade. Deus reassume agora e começa faz o recomeço com Abrão. E Deus diz assim, e disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, maldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. O interessante é que Abrão, ele recebeu aqui a palavra que procedeu da boca de Deus. E você descobre lá, mais no Novo Testamento, que a palavra que é usada para expressar a palavra que procede da boca de Deus, essa dinâmica do falar, é rema.
No Antigo Testamento você também tem uma palavra assim que se chama dabar. É o falar de Deus, é o processo de se expressar as palavras na sua boca e de você ouvir essa palavra. Esse processo é chamado de dabar. E Abraão recebeu essa palavra, uma palavra rema. Sabe o que? Tudo quanto que Deus quer fazer na sua vida, Ele começa lhe dando uma palavra. Essa palavra, ela é uma semente. Ela é quase que nada. É uma semente, se pegar só da mostarda. Esses dias peguei lá, estou cultivando um pé de manga, coloquei lá na água, aprendi como fazer, estou observando como é que é a raiz, está crescendinho, já está desse tamanho assim. A folha ficou grande e é impressionante como cresce de um dia para o outro, assim, a dinâmica. Então, quando Deus lhe dá alguma coisa, Ele dá uma semente. E essa semente, ela é frágil. Se você não plantá-la no coração, ela não vai frutificar. Eu preciso plantá-la no meu coração. Senão Deus fala, eu me distraio e o passarinho vem e tira. Eu recebo uma palavra e vem uma preocupação, eu me distraio e perco aquela palavra. Eu recebo uma palavra de Deus e aí eu tenho um boleto para pagar e aquele boleto ele passa o rodo na palavra que Deus me deu. Ela é muito frágil, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser guardada. Eu preciso dar uma atenção especial ao rema de Deus na minha vida. Porque é ali que começa a fé. A fé pode começar com um desejo, simplesmente não seria legal? E às vezes, quando Deus quer estar interessado numa coisa na sua vida, Ele começa a repetir, e te chamar a atenção. Já falei ali, já falei aqui, já falei ali. Presta atenção no que eu estou falando. Porque Deus, quando Ele fala, eu preciso dar atenção para Ele. Por isso que numa reunião como essa, você tem a oportunidade de ver o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E às vezes uma frase, uma palavra, um versículo que é lido aqui, um cântico que é cantado, uma oração que é feita, pode revelar a você uma palavra da parte de Deus, uma solução que Ele tem para você. Amém? Então diga assim para mim, a palavra falada é o rema. E você tem remas na sua vida. Você tem. Por isso, como se aprende, é necessário escrevê-las. Nós temos remas na palavra de Deus. Eu estava lembrando esses dias e vou aplicar nessa lembrança. Em 82, quem nasceu aqui já tinha nascido em 82. É nós, aqui é nós. Há 42 anos atrás, eu recebi uma palavra da parte de Deus. Dizia assim, ide e faça discípulos. Eu estou há 42 anos nessa pegada. Me batendo, me lutando, estou nessa pegada. Fazer discípulo, fazer discípulo, fazer discípulo. Há 30 anos aqui na Shalom. Quem já está há 30 anos aqui conosco? Aê, firme, é nós. 30 anos. Discipulado, discipulado, discípulo, discípulo. É a palavra rema de Deus. Aí você chega em Abraão, o inimigo ele quebra, no capítulo 13 já, Abraão, ele estava com uma situação de separação ali com Ló, e Deus dá de novo a palavra para ele, só que acrescenta para ele agora uma visão. E ele diz aqui no versículo, erga os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra eu te darei ao teu descendente. Farei a tua descendência, e aí vem a imagem, como o pó da terra. E o que mais tinha lá, onde é que ele olhava? Era aquela poeira, aquele incômodo. Assim será a tua descendência. Parece que essa palavra, ela entrou no coração. E aí entra capítulo 14, quando o diabo ele quebra a quarta cláusula. E a quarta cláusula era de sujeitar a terra, de trabalhar na produção dela. E aqui eles começam a roubar. Os 5 reis vêm
e assaltam, vêm por assalto e prendem Ló, e Ló é envolvido nesse processo. E Abraão tem a sua experiência de Melquisedeque, Abraão tem a sua atitude, a sua resposta com a manifestação de Deus, uma expressão de fé. Essa é a marca que é interessante, que quando Abraão ele recebe o seu rema, ele logo agiu. Ele não ficou esperando aquilo que ele sabia, ele já começou a fazer. E aí ele foi enfrentando essa adversidade com a família dele, com Ló. E Deus confirma de novo a palavra. Aí Ló entra nesse rolo aqui com os reis, ele é submetido, e Abraão já tinha, no seu exercício de fé, ele era um homem muito próspero. Ele tinha 3 características. Ele era um homem de fé, um homem temente a Deus, ele era um empreendedor. Ele tinha, você vai descobrir ali que ele tinha 318 soldados na casa dele, que eram treinados ali, que foram treinados por ele, provavelmente, e ele era um homem político. Ele tinha relações políticas com as pessoas ali ao redor, ele tinha uma influência política na região, ele era uma referência, né, na postura. Essas 3 características que estão na vida de Abraão. Depois você vai encontrar isso em Daniel, você vai encontrar isso em Davi, você vai encontrar isso em Moisés. São homens que tinham essas 3 marcas, né, essas 3 pontos de influência. Aí chega no capítulo 15, apesar de Abraão ter tido aquela experiência em Deus, e com Melquisedeque, e ele ter recebido pão e vinho do rei e do sacerdote, e ele ter dado o seu dízimo, ele chega a uma experiência no início do capítulo 15. Deus diz para ele assim: a palavra do Senhor veio Odabar numa visão e disse: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão talvez pensou: agora vai ter retaliação, né? Aqueles reis vão pegar outros 10 e eles vão vir contra mim e vai ficar difícil. E Deus disse: nananina, não, eu sou teu escudo, eu sou a tua proteção. Não creia na retaliação, creia na proteção de Deus na sua vida, no agir no favor de Deus. E Abraão dá uma resposta assim que é desconcertante para a gente. Abraão, você é um homem de fé. Ele disse: o que me adianta você ficar cuidando de mim se eu não tenho filho? Se a tua palavra não avança na minha vida. Aí Deus percebeu-se que Abraão estava meio depre, né? Estava na tenda dele. E daí Deus disse: vem para fora, sai da caverna, vem para cá. Traz ele e disse: olha para esse céu, começa a contar se você pode. E Abraão, ele começa a marcar as estrelas, contou ali os 12. E Deus disse assim: será a tua descendência. E o interessante é que quando a imagem, ela entrou no coração, se uniu à palavra, a Bíblia diz aqui que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando você recebe, aqui está o segundo passo, quando você recebe uma palavra rema, busque uma visão da parte de Deus. No domingo passado falei para você, para mim, para nós aqui, vamos fazer o quadro dos sonhos, né? Dos desejos, melhor, dos sonhos de Deus para as nossas vidas, das imagens que Deus nos deu, das palavras que Ele nos deu. Pega e faz um quadro, porque é muita coisa, muito falar de Deus na nossa vida. Eu preciso ter um memorial na minha vida. Um quadro de sonhos é um memorial que eu me lembro do agir de Deus. Então faça lá, ou faça da sua geladeira um memorial, ou procure na internet as imagens que Deus lhe deu, que Ele como você já aprendeu, que é a linguagem básica de Deus. Deus sempre fala primeiro por imagens. Você percebe esse processo e marque a palavra rema e peça da parte de Deus uma imagem. E cultive ela. E aí entra o terceiro passo. O que Abraão fez a partir de então? Ele ia ter um filho. Já tinha passado alguns anos. E aí, vá comigo, voltando lá para Romanos. No capítulo 4, como Abraão, e aí o capítulo 4 é um testemunho de como o justo vive pela fé, e aqui você encontra, é dito, o pai da fé, ele é apresentado aqui, e é dito depois um pouquinho mais adiante no versículo 17,
por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual Abraão creu. E como é que Abraão creu em Deus? Que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa da palavra que procedeu da boca de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto do que? Versículo 21. E plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A fé de Abraão não estava numa coisa que ele pudesse ver. A fé de Abraão, Deus deu o rema, Deus deu a visão, e Abraão começou a meditar. E é o terceiro passo. Ele começou a ponderar e dizer: essa circunstância é impossível. E você já deve de saber a esse ponto, que quando Deus te fala alguma coisa, foge da casinha, foge da razão. E se eu estou envolvido com a incredulidade, eu corto isso. Digo: não é possível. Não, está louco? Veja onde é que eu estou, quem eu sou. Como é que Deus vai me colocar ali? E a incredulidade, ela corta. Assim, numa virada de chave, só uma virada de chave. No apertar de um botão, você queima todo o processo. Porém, quando Deus insiste, dá o rema, Deus insiste com a visão, Deus agora espera a nossa reação de meditar, de ponderar. E aqui é uma coisa interessante que eu quero provocar aqui na nossa Academia do Reino. A palavra de Deus, ela não ensina em nenhum lugar que você deve de estudar a Bíblia. Mas ela ensina em 60 lugares o meditar nas Escrituras. Eu preciso aprender a meditar nelas. E o meditar, como é dito aqui, o exemplo de Abraão, ele ponderou que Deus o quê? Que Deus era... Não haveria impossíveis. Ele chama a existência coisas que não existem. Ele fez tudo ao nosso redor aqui pelo poder da sua palavra. Os mundos foram creios, o universo foi creio pela sua palavra. Eu só preciso crer nisso e apoiar nisso a minha fé. Eu não preciso ficar preocupado como Deus vai fazer. Eu preciso estar focado que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele me falou na minha vida, na minha família. Amém? E aqui há um romper hoje que precisa acontecer na sua vida. De você dizer assim: eu rasgo o meu peito. Essa é a palavra de Deus na minha vida. E eu não olho mais para as circunstâncias. Eu não olho mais para as minhas fraquezas. Eu não olho mais se eu consigo ou não consigo. Eu confio na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder em si mesma, como uma semente de produzir tudo que é necessário na nossa vida. Por isso que a palavra é comparada com uma semente. A semente, ela tem toda a informação genética dentro dela para gerar o que ela foi designada a fazer. O meu pezinho de manga que está lá crescendo tem toda a genética já. A folhinha é idêntica que já apareceu lá, que tem então, 1 centímetro e meio, é a folha da manga. Agora a Silvia está com medo onde que eu vou plantar, porque quando a manga cair, pode cair. Eu também não sei, estou olhando lá onde é que eu planto isso. A semente, a palavra de Deus, ela tem poder, e eu preciso considerar isso. Deus nos deu uma palavra, Deus deu para mim, e quem anda comigo tem, creio eu também, esse DNA, fazer discípulo. Deus deu a imagem para mim, e você vê, ela já trouxe elas em alguns momentos. Deus sempre vai simplificando para mim. E aquela imagem de uma pessoa chegando nos céus e Jesus abraçando aquela pessoa. Eu tenho ela na frente no meu escritório, que sempre posso olhar para ela.
Um dia eu disse a Deus assim, eu quero chegar no céu. Beleza, vai chegar assim no céu. Servo bom e fiel, cumpriu o que tinha que fazer, né? Aí esses dias Deus falou assim, não é só quando chegar no céu. Quando você fechar o dia, olhe para ali, servo bom e fiel, fez o que tinha que fazer hoje, glória a Deus. A imagem de chegar bem no céu. Eu quero que você chegue assim no céu também. Que você seja íntimo com Deus, conheça essas dinâmicas do falar de Deus, que você conheça essa dinâmica da palavra que procede da boca de Deus, da imagem que Deus lhe dá, e de você ponderar no que Deus fala, e como Deus fala. E o meditar, o ponderar é pensar para frente, é pensar para trás, é pensar para o lado, é pensar pelas imagens, é pedir para Deus algo mais. Deus acrescenta outros versículos da palavra de Deus. Se pondera com pessoas que são da fé também, porque você ponderar com pessoas que não são da fé, eles vão te atrapalhar na sua vida. Abraão, ele ponderou, ele ficou focado no que Deus ia fazer. Sabe que nas Escrituras você não encontra uma vez Abraão lutando para que Deus curasse o ventre da Sara? Ele não orou pela cura da Sara, não aparece em nenhum lugar. Porque para cumprir a palavra de Deus, Deus tinha que fazer um milagre. Então o foco não estava no milagre, o foco estava na palavra. Deus falou, vai ser assim. A gente já é daquele tipo, né? Eu pelo menos sou assim, não sei se você já quer saber o como. Me explica como aqui. Diz, não, o como é meu. Você creia na minha palavra. Porque se for no teu como, vai ser muito limitado. Tem que ser no como dele. Do jeito dele. Você não encontra nenhum lugar que Abraão orou por si. Ele orou pela palavra. Ele focou na palavra. No que Deus disse. E deixou para Deus fazer o que ele era a parte de Deus. A nossa parte é crer nas promessas. E quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele sempre é mega, ultra, não é só olhar para o universo, o jeito que Deus faz as coisas. Ou para o micro-universo, né, para você ver como Deus atua. E aí você tem o terceiro passo, diga comigo, rema, visão, ponderar ou meditar. Nesse rema, nessa visão. Você pondera, fica pensando e consolidando isso. Aí chegou o momento no capítulo 17, aí tem um caos no capítulo 16, né? Sara disse assim, sabe o que? Vamos usar o que a gente tem aqui. A nossa cultura permite que a minha escrava tenha filho. A gente faz um bebê de proveito. Você aproveita aí. A gente tem um bebê. E eles tiveram Ismael. E Abraão teve que escutar da parte de Deus, não é esse teu filho. É um filho da fé que vai ser gerado. Eu vou abençoar. E até hoje a gente tem as lutas lá no Oriente, por causa dessa pegada, desse atrapalho, que eles tiveram uma boa ideia, para cumprir o rema de Deus na vida deles. Aí entra capítulo 17, Deus fala assim, Abraão, o teu nome nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar o teu nome. O teu nome é Pai Exaltado, e nós vamos agora trabalhar ele para Pai de multidões. Você é um Pai de nações. E agora quando alguém te perguntar como é que é o teu nome, você diz, eu sou pai de multidões. Quantos filhos você tem? Olha para o céu aí, ó. A minha filharada aqui. Olha a poeira no chão aqui, ó, a minha filharada. Como assim? O Yom Kippur, ele tinha uma experiência lá que ele disse, eu estou grávido de uma bicicleta, de uma cadeira de rodas, assim, de escritório, e uma bicicleta, cadeira de rodas e uma escrivaninha. Aí os jovens da igreja tiraram com ele, que o pastor está grávido, como assim? O pastor está grávido, isso não existe. Tá? Aí ele disse, não, eu tenho, é meu já, estou com a minha bicicleta, eu já tenho ela. Pastor, é o seguinte, nós vamos lá na sua casa, queremos ver a tua bicicleta, a tua escrivaninha, e
Aí ele ficou ali, Deus, o que eu faço agora? Eu passar por mentiroso, a bicicleta não está lá, eu só tenho ela assim, eu estou gerando ela aqui, eu tenho essa convicção que já é meu. E ele chega, aí os jovens, cadê a bicicleta? Cadê a mesa, pastor? Não tem nada aqui, só tem a tua caminha ali. Diz, não, eu estou grávido, dali que Deus deu para ele, eu estou grávido disso, já é meu. Abraão, ele engravidou das multidões. Abraão carregou dentro dele essa certeza. E Deus mexeu na identidade dele e disse, você é pai de multidões. E você vê agora Abraão, ele crê, e aqui você tem o quarto passo. Quando você começa a proclamar e a crer. Você pega Romanos 10, 9 e 10, você tem o texto lá. Quando você crê no coração e quando você confessa com a sua boca, você obtém a salvação, você tem o livramento. Então, quando a palavra de Deus entra no seu coração, a palavra que Deus disse, a palavra que Deus colocou no seu coração por intermédio de uma visão, e você creu, é seu, você já está convicto daquilo que já é assim, mesmo antes que qualquer coisa que se possa ver, você já tem essa convicção. Aí você começa a falar. Muitas vezes eu observo assim, até um problema no processo histórico da fé. O pessoal da palavra da fé, eles têm uma situação, eu declaro sobre isso, mas não tem um rema, não tem uma visão, não ponderou sobre aquilo, já fica declarando, e aí, não aconteceu, fiquei chateado com Deus. Há um processo de trabalhar o nosso coração para que a palavra de Deus na nossa boca, ela seja a palavra de Deus, e não só um desejo. Às vezes a gente diz, eu tenho fé que não vai chover. Eu declaro que não vai chover. Qual é a convicção? Aí a gente fica meio assim, né? Às vezes, esses processos de construção, eles precisam ser mais consistentes na nossa caminhada. Abraão então recebeu um novo nome, e ele agora fala que ele é pai de multidões. Faça discípulos, porque eu vou estar com você. Ele dá a visão, e eu começo a ponderar, o que é ser um discípulo? E em 30 anos ou 42 anos, eu já vi muita coisa diferente na área de discipulado. Já testei muitas coisas e já percebi o que não funciona, o que funciona. E eu percebi que algumas coisas que Deus me dizia lá no começo, que eu deveria ter crido melhor, meditado melhor nelas. Um discípulo é um seguidor de Jesus. E Deus sempre falou em multidões conosco sobre a comunhão cristã Shalom. Só que eu sempre disse para Deus, eu não quero uma multidão de gente que não seja discípulo. Quero discípulos. Vou ter a multidão ela só vem pelo benefício. Só o que você vê, só me dá. Um discípulo é diferente. Um discípulo é um seguidor de Jesus. Ele não vive pelo benefício, ele não segue Jesus mais pelo benefício. No começo é assim, tudo bem. Mas há uma virada de chave. E aí você começa a ponderar sobre isso, que é ser um discípulo. Quando Jesus diz, quem quiser, ele fala com a multidão, quem quiser me seguir, é voluntário. Seguir a Jesus. Parece que não é para todo mundo. Porque todo mundo normalmente só quer o benefício. Só quer o cuidado. E Jesus serviu as multidões, mas as multidões que ele serviu depois gritaram, crucificam. E é desse jeito. Muito fácil começar a falar mal de um líder. Desse jeito, é normal assim. E Jesus diz, vai acontecer isso com vocês também, está tudo certo, é por aí. Ser um discípulo. Como é que é um processo de discipulado? Agora faça assim, agora faça assim, agora faça assim. E trabalhe nisso. Houve várias influências. Nós viajamos, pastor Werner e Karen, uma vez nós viajamos, ganhamos um avião de primeira classe. Fomos para Manaus de primeira classe. Pois a irmã do Herman, que ela tinha lá uns bônus lá, ela deu para nós de primeira classe para ir para Manaus na época. Na volta certa, a gente voltou no econômico. Mas na ida nós fomos será que está certo? A gente ficou assim, será que é aqui mesmo? Não, Deus testificando, isso aqui é
E tivemos experiências maravilhosas em todo o processo, em todos esses anos de treinamentos. E Deus está renovando sempre de novo o ânimo. E o negócio é fazer discípulo. Quando você tem um rema, essa palavra queima no seu coração. Ela lhe fortalece. Não tem como não fazer discípulo. Sentar com uma pessoa, conversar com ela, ser amigo dela, trabalhar nela. Ano passado Deus enviou aqui o irmão Edileu, lá da Indonésia. Ele veio aqui e falou de uma coisa que Deus falou para mim em 2016 e eu não continuei a estudar, só que ele estudou um pouquinho mais e Deus disse, é por aqui, presta atenção. Mas não é daqui do jeito que ele mostrou ali, é o jeito que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente fica ponderando, estudando, orando e falando um com o outro, senta, toma café, conversa, vamos tomar um café, vamos conversar sobre o que Deus tem preparado para esse ano. E eu estou empolgadíssimo. Eu daí gosto que nem o Rainer Bonk disse, eu sou um pregador do fogo, e eu sou um pastor do fogo também, e você é um membro do fogo, você é um discípulo do fogo, você não fica assim, como uma multidão na igreja, fica observando, hoje eu não gostei da palavra, me mexeu. Não, você é do fogo, não é ou não? Obrigado pela empolgação aí, mas tudo bem. Abraão então fechou o quarto passo para chegar no quinto, né? Então ele, diga comigo, rema. Aí tem o quê? A visão, aí ponderar, meditar, e aí o falar, né? Você vai ver que são 5 sentidos. Primeiro você ouve, depois você vê, aí depois você tem a mente do Espírito, você pensa, né? Depois você fala, e o quinto é a emoção, que tem a ver com a ação. Quando te toca, você é impulsionado pela palavra de Deus a agir, a pegar aquilo que Deus lhe dá e começa a executar. Você se anima a fazer e a envolver. Estou falando aqui de ser um pastor do fogo, porque essa emoção me enche e eu preciso agir nisso. Eu preciso falar com você e ganhar o teu coração. Deus está falando isso. Eu tenho colocado na mesa meus irmãos. Deus falou isso para mim. Dê a sua opinião, fale comigo, brigue comigo sobre isso, mas vamos nos unir. Porque a palavra em Gênesis 11 diz assim, que se nós entrarmos em acordo sobre isso, e fizermos isso, não haverá restrição para nós. Só que precisa ter a unidade no Espírito. Se nós não, eu vou reservar meu direito para discordar do pastor. E quando faz isso, fica no escanteio daquilo que Deus está querendo fazer entre nós. A gente fica trabalhando um contra o outro e a bênção não é manifesta na nossa vida e família, porque a gente fica, não, eu acho que é assim, eu acho que é assim, e a gente não entra num acordo. Vamos entrar num acordo. E aí o fogo vem, aí o ânimo vem, né? Você fica animado. Que nem Caleb, 85 anos. Deixa comigo aqui. Eu vou pegar o mais difícil aqui é comigo. Que é os Enaquins. Os mais difíceis que ninguém queria pegar. Ele foi lá e pegou. É um monte da minha herança. Aí Deus diz para ele, capítulo 18 em Gênesis, daqui a 1 ano virei. E aí Sara já ficou assim, né? Daqui a 1 ano, a Bíblia diz lá que ela riu, né? E aí Deus pergunta, acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Deus tem dado palavras tremendas para as nossas vidas. Para a sua, para a minha vida. E as palavras dele são impossíveis de a gente cumprir. Se não é o mover dele. Agora eu quero te convidar nesse ano, é o florescer da fé. Que você pegue esses 5 passos. E pegue uma palavra rema. E comece a treinar. Qual é que é a visão que Deus casou com essa palavra que Ele falou? Como eu tenho pensado sobre isso? Como eu tenho falado sobre isso? Quais são as emoções que Deus tem me dado sobre isso? Pega outra palavra.
Você pega, por exemplo, está lembrando, né, a palavra de evangelização, estou conversando com Deus. Deus, assim, a sua palavra, o Senhor diz que o Senhor, dia a dia, o Senhor estava acrescentando pessoas na igreja. E é de 2 vezes isso lá em Atos, Senhor. E essa palavra está mexendo comigo. E eu estou pedindo para o Senhor me dar dia a dia que pessoas se convertam. Se é dia a dia, então pelo menos no mínimo é 30 pessoas novas por mês. Que tal, pastor Carlos? Amém? Deus, me dá uma visão então. Aí Deus diz lá em Isaías, né, 60. O menor de vocês vai ser uma nação. E cada um de vocês vale por 1000. Eu aprendi como Deus conta. Se nessa reunião aqui nós somos 100, quantos que Deus vê aqui? Deus pensa diferente. De repente, os números de Deus, Deus olha diferente para nós. Você pega uma palavra rema, conversa com Deus sobre ela, Deus vai te dar uma visão. Aí você pondera, você começa a orar sobre isso, conversa com um, com o outro, conversa com o seu discipulador, você vai conversando. E aí Deus vai lhe confirmando e você vai declarando a palavra profética. Você vai chamando à existência, junto com Deus, aquilo que Deus quer fazer. Deus, Ele deu uma palavra rema para Adão e Eva. A semente que vai vir de você vai pisar na cabeça do diabo. E Deus deu essa visão, deu essa palavra, deu essa visão. E Deus, por 700 vezes, Ele falou essa palavra, até Jesus nascer. Então não é só uma vez falar. É um ponderar, um meditar constante. Deus tem colocado aqui entre nós empresários extraordinários. Deus tem colocado nas tuas mãos riquezas que você não imagina. E Deus tem despertado o seu coração para alguns projetos. E você talvez tenha dito assim, é difícil. Eu, na minha idade, sou muito jovem. Um tempo eu vinha assim para mim, né? É muito jovem. Aí Paulo fala com Timóteo, daí virou um rema para mim. Não diga que você é muito jovem. Tá bom, não vou falar mais que eu sou muito jovem. Agora o que vem? Você já está velho. O inimigo é safado, né? Fica querendo atrapalhar a gente. Não, mas Deus me deu a visão de Caleb, me deu a visão de Moisés. Abraão, quando recebeu a palavra, ele foi até 145, acho que, né? Ainda teve muitos filhos e filhas. Abraão era a palavra de Deus, impressionante que Deus deu para ele ali. Pegue a sua palavra que você tem sobre empreendimento. Deus tem sonhos para você fora do comum. Todo o seu treinamento profissional que você tem tido não é para que você se aposente. Todo o seu treinamento profissional, tudo que aconteceu de bom e de ruim, há um processo de treinamento, de ensino, para que a palavra rema da sua vida se estabeleça. Amém ou não? Creia na palavra. Pondere diante de Deus. Pegue essas palavras e medite. Peça do Senhor uma visão. Peça do Senhor palavras, versículos bíblicos para que você possa meditar neles e fortalecer. Pega o exemplo de Abrão e caminha assim. Aí a gente diz, não, mas Abrão demorou 25 anos. Amém, é isso aí. 25 anos é muito tempo. Eu fiquei pensando, mas meu projeto aqui já está em 42. Acho que eu estou meio atrasado em algumas coisas. Não importa o tempo, nós vamos fechar 30 anos esse ano. A palavra de Deus, ela é fiel. E é ela que nós celebramos, e por ela nós estamos no fogo. E nela nós nos alegramos e nos edificamos uns aos outros. Não ficamos olhando para as nossas fraquezas uns dos outros, para as nossas limitações. Nós olhamos para a palavra de Deus. Amém ou não? Então concorde com a palavra de Deus, concorde com o rema de Deus, concorde com as visões de Deus, concorde com o testemunho do Espírito Santo no seu coração, concorde com a sua boca que Deus está falando, concorde quando Ele lhe dá um toque de você agir, haja.
Mas viva pela fé. Esse é ano de florescer na fé. É um ano extraordinário da parte do Senhor, de você colher os frutos que você tem plantado durante anos. Chegou o tempo de florescer. Chegou o tempo de entender que ano passado era para buscar o reino de Deus, para alinhar o nosso pensamento e sentimento. Hoje, tudo aquilo que buscamos, vamos florescer em Deus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.